E investidor, tudo que tu vê por aí desconfia, porque não existe nada além de preço e volume. Então o que tu vai aprender aqui não é o JR que formulou, do mundo das ideias do JR, uma nova estratégia. Não, porra. Tudo se tem aí, preço e volume. Não existe nada além de preço e volume. Ah, mas tem uma teoria nova lá que fala isso, aquilo. Envolve preço e volume, envolve liquidez, envolve fluxo. Caso contrário é balela. Né? Eu lembro que nas antigas tinha uma galera que pregava tu fazer entrada em OB com probabilística. Probabilidade funciona assim, só que se tu buscar junto a tua metodologia de entrada, tu inserir isso na tua forma de analisar, aí sim, mas tu operar puramente na probabilidade, eu via nas antigas o pessoal ensinar no mercado de OB, meu irmão, era só loss, análise probabilística, puramente probabilidade. Tu fazia ali uma gestão sempre a favor da probabilidade, segundo isso, a matemática tal vai dar certo, era porrada. Por quê? Porque não envolvia preço e volume, tá? De uma forma mais específica. Então era porrada. Os traders que falavam sobre isso em OB nem estão mais em OB. Eu não vou citar nomes aqui, mas já foram para outros mercados, para o Forex, por exemplo. Migraram de OB, hoje ensinam lá no Forex. Hoje ensinam essa porcaria de probabilística lá no Forex. O que existe é análise de preço e volume, certo? Comenta aí, investidor. Concorda com o JR? Sim ou não? Desafio algum trader aí a provar o contrário, né? Não, JR. Eu conheço outra forma de analisar aqui o fluxo, tá? Que não envolve preço e volume. Vem aqui para a live do JR, explica isso daí. Não existe nada além de análise de preço e volume. Até as teorias mais avançadas, que levam como base regiões com acúmulo de ordens, regiões de briga, envolvem preço e volume puramente, velho. O que tiver de avançado de teoria que não envolver preço e volume é balela. É balela. Esse mesmo, Diego, depois de golpear a galera em OB com essa parada de probabilística, que nem ele lucrava, foi pro mercado de Forex. Tem mais delongas, não existe nada além de preço e volume. Ah, mas existe a teoria nova do sei lá o que, possivelmente tem preço e volume lá. Se não tiver, é balela. É balela, tá? Não existe nada além de preço e volume. Como normalmente utilizam o pullback para operar em OB? Fala aí no chat, tu que tá me assistindo, tu que tá assistindo gravado, pausa e comenta. Como que normalmente utilizam, na tua opinião, na tua visão? Aí eu já te dou a minha opinião aqui. Já te dou a minha opinião. Normalmente, o que eles te ensinam é a retração em zonas fortes. Então, retração em média móvel, retração em suporte e resistência. Essa é uma forma que te ensinam de operar o pullback, né? Retração em diferentes zonas, para o mesmo candle ou para o próximo candle. Então, esse é o jeito típico, né? É o jeito típico que tu vê aí ensinarem, tá? Até utilizam conceitos bacanas que eu curto, como, por exemplo, conceitos de LTA, LTB, pivô. Só que quando utilizados em time frames, em tempos gráficos muito instáveis, não presta para nada, tá? Então eles te ensinam um jeito que eu denomino como roleta, tu operar com um pouquinho de base, mas de forma instável. No médio e longo prazo tu quebra a banca. Porra, quantas bancas eu quebrei operando pullback em resistência rompida, em suporte rompido, em média móvel, desse jeito típico? Pô, várias. Tá? Várias. Esse é o jeito típico que eu falei na live passada. Tu que não assistiu a live não dá nada também. Como eu utilizo. Em um movimento, presta atenção, em um movimento de baixa, presta atenção aqui no JR. Em um movimento de baixa, é assim que eu utilizo. Tá? Eu não olho só no time frame de M5, eu não olho só no time frame de M1, não, eu busco olhar em todos os time frames. Essa é a primeira coisa que tu deve fazer. Tô lá no oceano, tá? Primeiro eu tenho que olhar o oceano como um todo, para depois eu dar um zoom, chegar lá com o meu oxigênio, mergulhar e olhar os corais, olhar como que tá a população de peixes, certo? E todos os restantes micro-organismos. Então, olhar em diferentes time frames é isso. Tu olhar o oceano como um todo, de cima, e depois tu dá um mergulho e olha especificamente o que tem lá.
Então quem não olha em todos os time frames está operando como um moleque, como uma criança. Tu tem que olhar em todos os time frames, essa é a primeira coisa, independente de tu querer operar pullback ou não. É assim que profissional enxerga os candles, analisa eles, olhando primeiro para diferentes time frames. Tá? Prata da casa, um time frame que eu curto muito é um time frame que ninguém olha em opções binárias. Por quê? Porque ele é muito longo, ele é muito macro, que é o time frame de H4. O time frame de 4 horas é um time frame macro muito legal. Muito legal, eu vou chegar lá na live de hoje. Então, a primeira coisa é olhar em diferentes time frames. Eu não opero M5, eu não opero M1, eu não opero M15. Eu opero a confluência de todos os time frames, certo? Então, a primeira coisa é como eu opero, olhando em todos os time frames e buscando essa confluência, tá? Então, olhando para os micro time frames, que é M5, M1, M15, e olhando para os macros, que eu gosto de M30, eu gosto de H1 e eu gosto de H4. Ou 4H, tanto faz. Tá? Então, olhando para os micros e olhando para os macros time frames. Certo? Primeira coisa é essa. Para tu começar a pensar em operar, independente da estratégia que tu vai seguir. Tu tem que começar a olhar para a narrativa do gráfico, para a história que ele quer te contar. Pô, tu acha que o euro-dólar não quer te contar uma história, meu irmão? Claro que quer, mas para isso tu tem que olhar ele de cima e ir dando zoom. Olhar em micro time frames e em macro é justamente isso. É primeiro tu olhar aqui ó, o oceano de cima, né? Olhar de cima e depois ir dando zoom. Dar um mergulho, olhar para os peixes, olhar lá para a população de micro-organismos e ir dando cada vez mais zoom, tá? Isso é o micro. Então sem isso tu não sai do lugar, velho. Sem isso, às vezes tu faz uma venda baseado no gráfico de M1 e tá indo contra uma zona muito forte, que eu chamo de zona de briga, em um time frame maior. Então é como se tu estivesse fazendo uma venda em M1, tá? Baseado no zoom. Só que, pô, quando tu olha de cima, tem um coral gigante lá, meu irmão. Tu vai bater de cabeça lá e vai voltar. Certo? Como se tivesse uma zona, tá, de briga. Eu denomino como zona de briga. Então, muitas vezes isso acontece quando tu fica baseado em um time frame muito baixo, como M1. Tu faz uma venda, tá, acreditando na análise que tu fez em M1, só que lá em H4 tem um coral gigante, meu irmão. Um iceberg, tu vai afundar o Titanic ali se tu fizer uma venda. Tu vai bater, tá, a tua venda e vai chicotear bem naquela zona de briga. Por quê? Porque é uma zona de briga num time frame macro, né? Então o micro tende a enfrentar dificuldade para passar dali. Mas tu só olhando em M1, tu não consegue identificar isso. Tu não consegue. Então como eu enxergo? Como eu opero? Primeiro, olhando para diferentes tempos gráficos, para o micro e para o macro, certo? Aí tu pode começar a pensar, depois de olhar para a história que o euro-dólar quer te contar, depois de olhar para a história que o Audicad quer te contar, depois de enxergar o contexto, tu pode pensar em operar. Aí. Antes disso, velho, só vai jogar o teu dinheiro no mato, roletar. Então depois de olhar em diferentes tempos gráficos, eu começo, tá, a inserir uma metodologia de entrada. Então, vou operar pullback. Beleza, existem várias formas, ensinei uma na live passada, de tu confluir esses diferentes tempos gráficos e operar o tal do pullback, o tal da busca por liquidez, certo? Então tem como. Aí depois de tu fazer o básico aqui, o arroz com feijão, tu começa a pensar em operar. Muitos querem dar um passo maior do que a perna. Vou operar. Porra, tu acha que com a estratégia de M1 tu vai lucrar? Tá tudo errado, velho. Eu acreditava nessa balela, né? Com a estratégia de M1 que eu ia lucrar. Que nada, era só porrada. Era só porrada, vendia, subia, comprava, descia. Era só porrada. Tá? E tu, que é prata da casa, aqui eu vou ensinar hoje muitos conceitos diferentes, tá? No evento aqui de hoje. Muitos conceitos diferentes. Então depois de tu olhar para a história que o ativo que tu quer operar quer te contar, aí tu pensa em operar. Antes disso, então beleza. Comecei meu dia de operações, olhei o euro-dólar em diferentes tempos gráficos, certo? Que é o básico do básico. Como que eu vou operar? Aí entra a metodologia de operação,
Existem vários tipos de operação. Uma delas é no movimento a favor das tendências e a favor dos tempos gráficos, que eu curto muito. Então, esse tipo de operação é muito bacana. Vou falar mais sobre esse tipo de operação, tá? E como entrar bonitinho. Calma lá. Eu vou trazer também a operação que eu fiz com base nisso daqui. Operação que eu fiz aí. Então é assim que eu começo a enxergar os ativos e é assim que eu mudei os meus resultados, né? Devagarinho. Vale ressaltar o seguinte. Não tô tentando te comprar, longe disso. Mas quem ficar até o fim vai rolar uns piques aí pra galera do chat. Incentivar, tu tá aqui numa terça ao vivo estudando, né? 8 horas da noite, 8h28 agora. Então vai rolar uns piques, tá? Fica aí, prata da casa. Tu que tá assistindo gravado toda terça às 20 horas. Presta atenção no conteúdo, tu não encontra em nenhum lugar. Mentoria paga e mentoria não paga, tu não encontra. Tu não encontra. Então vamos lá. Existem várias formas de tu entrar na operação. Uma delas é nesse descanso do mercado, que eu denomino como pullback. Não eu, né? Vários estudiosos denominam como pullback. Existem várias formas de tu aproveitar esse pullback. Muitos pegam o pullback na zona rompida. Então, por exemplo, a gente tem aqui um suporte. O ativo ele tá fazendo uma sequência de candles de baixa, topos e fundos descendentes, certo? Ele faz uma correçãozinha e ele rompe esse suporte. Muitos aqui ou operaram aqui no rompimento, fizeram uma venda já no rompimento do suporte, certo? Ou vamos esperar um pullback, tá? Para entrar vendido depois do pullback aqui no suporte rompido. Existem vários problemas de tu buscar esse tipo de operação. Eu, sinceramente, não curto, tá? Operar pós o acontecimento de um rompimento. Não curto, por quê? Vou mostrar mais pra frente exemplos práticos, mas operar rompimento é muito complicado. Eu gosto de operar depois do rompimento já ter acontecido. Eu gosto de operar essa continuidade do movimento aqui, ó. Eu não gosto de operar, por exemplo, um rompimento de suporte de resistência. Então, um conceito, tá, de suporte de resistência que tu conhece aí, tá certo, velho. Não tem segredo. Suporte é o que tu conhece, resistência é o que tu conhece. Um dos problemas de tu operar após rompimento é que sempre vai dar um chicote, velho. Sempre vai dar um chicote. Tu não sabe se esse chicote, que é o pullback, é a correção, vai parar na zona rompida. Se vir, vai vir mais acima aqui num topo, tá? Buscando mais liquidez. Tu não sabe aonde esse pullback vai parar. Então operar rompimento é muito perigoso, mesmo buscando confluência em diferentes tempos gráficos. Não curto. Tu que está operando em M1 não tem que curtir mais do que eu, né? Que busca confluência. Aí tu tem que fugir mais ainda. Então, eu prefiro esperar o rompimento acontecer e o movimento se consolidar. A gente ter essa pernada, tá? O pivô concretizado e o movimento consolidado. Muita gente entra vendido no rompimento, muita gente espera o pullback para entrar vendido. Funciona? Porra, pode funcionar. Só que tem que ter metodologia para entrar dessa forma. Operar o pullback na zona rompida é muito complicado. Segundo os estudos, 80%, não sei se tu já sabe disso, muitos já sabem, 80% dos rompimentos não acontecem. Então 80% das vezes que o ativo se aproxima de uma zona de suporte, de resistência, ele falso rompe. Então isso acontece muito. Tu, por exemplo, tem um candle passando da zona de suporte, só que na verdade ele não está rompendo. Parece que ele está rompendo, mas não está. Não está. Tá? Olha para a história. Então ele faz um candlezinho assim e já volta, por exemplo. Tu entrou vendido aqui, tomou no rego. Então cuidado, rompimento, tu só opera depois de ele estar concretizado, depois de o rompimento realmente acontecer. Próximo a uma zona de suporte de resistência, eu só fico olhando. Tem como operar retração? Tem como operar isso? Tem. Mas eu vou focar aqui no que é o tema, tá? Tu operar o descanso do mercado. Então muita gente, pós-rompimento aqui, já cascalha a venda, ou espera um pullback e tenta adivinhar, né, onde o pullback vai ir, será que vai ser aqui, será que vai ser aqui? E vai vendendo, vai taxando. Quando vê, o ativo, ele rompe máximas e começa numa pernada de alta. Tu que está vendendo se dá mal. Então rompimento é muito perigoso de tu operar, tanto quando ele acontece, quanto depois do ativo romper a região, passar um pouquinho dela, ele dá uma descansada, né? Ele começar um pullback. Pullback na zona rompida é muito perigoso.
Existem outros tipos de pullback que eu prefiro. Outros tipos de pullback mais estáveis. Então eu gosto muito de pullbacks. Esse é um tipo de operação que eu faço muito, buscando analisar em diferentes tempos gráficos. Gosto muito do pullback, tá? do movimento já consolidado. Então depois ele já está tranquilo, andando tranquilo. Não um movimento que acabou de romper um suporte, uma resistência acabou de iniciar. Esse movimento é instável. Pode ser que ele continue, tá? Se continuar, aí eu vou operar, porque eu busco um movimento tranquilo. Então, se ele continuar, eu aproveito. Mas pode ser que ele volte aqui, ó, e tu se dê muito mal, né? Pode ser que ele não respeite a zona rompida, vá buscar um topo, não respeite. E, na verdade, esse rompimentozinho aqui era só uma busca por liquidez. Tu caiu nesse falso rompimento. Então não é porque o candle fechou rompendo. Não, velho. A linha, não. E que vai começar o movimento de baixa. Não, pô, tá tudo errado. Não, presta atenção, tem que olhar pro contexto. Olhar pro contexto, tá? E lembrando, tu nunca pode marcar zonas de briga, suporte, resistência, estruturas. Existem várias zonas de briga, como uma linha, tá? Sempre um retângulozinho, velho. Isso daqui é uma zona, como se fosse um prostíbulo, um cabaré. Uma zona, velho. Uma zona de briga, não é uma linhazinha de horizontal. Eu gosto sempre de traçar um retângulo aqui. Fica essa dica aí também. Tá, mas vamos lá, calma lá. A gente vai avançando. Então, como que eu gosto de operar nesse tipo de situação, no rompimento? Rompimento de suporte, de resistência, rompimento de LTA, LTB, eu gosto do movimento concretizado. Tá? Então, quando o movimento ele está longe do suporte rompido, longe da resistência rompido, aí eu penso em operar esse movimento, certo? Agora, quando está próximo, é muito perigoso. É muito perigoso. Tem como, obviamente, tu esperar esse rompimento acontecer, esperar um pullback e pegar esse pullback com eficiência, em uma zona de briga forte, né? Em uma zona que o gráfico chega e começa a deixar pavio, começa a bater um monte de pavio. Tem como. Só que eu prefiro esperar o rompimento acontecer, o movimento se consolidar, é bem mais seguro de tu buscar uma operação, certo? É bem mais seguro depois do movimento consolidado, aí sem nenhuma zona de briga, sem nenhuma possibilidade de falso rompimento. E lembrando também de tu não demorar muito para entrar nessa operação, caso contrário, o movimento fica cansado, né? Começa a ficar exaustivo e ele começa a desenvolver uma pernada contrária e possivelmente reverter, certo? Primeiro corrigir, depois reverter. Então tu não pode entrar cedo, porque é perigoso, tu não pode entrar tarde, porque senão se torna tardio o teu trading. Então para tu entrar no pullback, não é simples, né, família? Não é simples. Longe disso. Não é simples, não é só, esperei o rompimento, esperei o pullback na zona rompida, não, tem que buscar confluência, olhar para diferentes tempos gráficos, certo? Olhar para diferentes tempos gráficos. Às vezes tu tá fazendo uma venda, acreditando ali no movimento de baixa, só que lá no tempo gráfico de H4 tem uma zona de briga monstruosa, né? Um fundo, tá? Um fundo em que consecutivamente vários candles deixaram retração. Então, muitas vezes tu tá fazendo isso, tu tá comprando, mas acima tem uma região muito forte, denominada como resistência, em que consecutivamente a gente teve pavio. A gente teve o preço indo buscar ali, mas não conseguindo passar naquela região. Então várias vezes eu já fiz isso. Uma venda, tinha uma zona forte embaixo que atrapalhou minha operação chegou lá e repicou. Mesma coisa acima. Então, para tu operar o pullback com precisão, primeira coisa, espera o rompimento acontecer. É legal o pullback na zona rompida? É. Só que tu tem que esperar as coisas se desenvolverem, não tentar adivinhar onde vai ser o fim do pullback, vou vender aqui, vou vender lá. Espera as coisas se consolidarem, aí sim, tá? Aí sim, beleza? Tu busca uma operação. Então, o problema de se operar o pullback no rompimento é esse, tá? De ser um falso rompimento, o negócio é entrar novamente, né? Para dentro da consolidação do movimento anterior, tu acabar caindo no falso rompimento. Para operar pullback, o movimento já tem que estar consolidado, velho. Tá? Já tem que estar consolidado. Então existe o pullback na zona rompida? Existe.
Só que tem que ter metodologia para pegar ele. Caso contrário, meu irmão, é porrada. Faz venda, o negócio sobe. Tu faz compra, o negócio desce. Então eu prefiro e te recomendo operar movimento consolidado, longe de suporte, longe de resistência. Tu vai utilizar a base de análise. Ó, rompeu resistência, rompeu suporte. Isso sim, né? A base de estudo. A base de estudo tu vai utilizar. Só que, por isso que na live passada eu trouxe o pullback na zona rompida, esse tipo de operação. Tu vai utilizar como base de estudo sim, só que possivelmente não buscar uma operação. Espera o movimento ficar longe dessa região, porque senão tu cai muito em falso rompimento, velho. Várias vezes acontece de um candlezinho de M5 passar o suporte, só que depois volta, depois entra de novo para dentro dessa zona rompida. Acontece muito, o ativo busca liquidez, depois devolve. Tá? É um falso rompimento clássico. É um falso rompimento clássico. Vamos lá. Uma das formas de tu aproveitar do pullback, aproveitar dos movimentos, é olhar em diferentes tempos gráficos. Eu vou mostrar de forma mais prática, mais pra frente. Calma lá. Vamos lá. Antes, eu quero falar sobre banca baixa. Tem como rentabilizar com uma banca baixa? A verdade, quero falar sobre isso. Por quê? Porque é importante. Antes de eu continuar a falar sobre pullback, mostrar os exemplos, mostrar a operação que eu fiz. Tem como operar com banca baixa? Tem, mas tu tem que estar com uma metodologia bem alinhada. Tem que estar com tudo bem alinhado, porque tu não tem margem para errar. Tu não tem margem para errar, tu não tem margem para tomar uma porrada em um dia e estudar essa operação e aprender com ela, porque tu tem uma banca baixa, né? Tu tem um baixo capital para validação. Mas uma coisa importante. Muita gente fala que não dá. Dá, tem que ter metodologia. Tu não tem margem, isso é uma verdade, para errar. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que se tu não consegue operar com uma banca baixa, dificilmente tu vai se dar bem com uma banca alta de 60 mil reais, de 61 como a minha tá ali, ou de 100 ou de 1 milhão. Pô, quem sabe operar com muito capital, sabe operar com pouco capital. Muda um pouco a dinâmica, porque tu não tem tanta base para errar, tanto espaço, né? Base não, tanto espaço para errar, mas é a mesma forma de gerir e de entrar. Então essa é a real, dá sim, tem que ter metodologia, é um pouquinho mais difícil, mas quem não consegue operar com banca baixa, não consegue operar com banca alta. Com 1 milhão de banca é fácil, mentira. Possivelmente tu que está quebrando com banca baixa iria quebrar a banca de 1 milhão também. Seguimos. Queria deixar isso muito claro. Tem como operar com 50 reais de banca? Sim, claro, meu irmão. Claro que tem. Com disciplina e profissionalismo. Com disciplina e profissionalismo. Largar a roletagem, né? Largar esse negócio de ficar roletando vela de M1, tu buscar um trading para uma vela de M1, para uma vela de M5, na retração, no pullback mágico, não. Vamos analisar o cenário em diferentes tempos gráficos, a partir disso, olhar para a história que o ativo que tu está analisando quer te contar, certo? Buscar uma região boa para fazer uma operação, talvez no pullback, talvez já na continuidade do movimento, talvez na retração só que em uma zona realmente estável, então de forma metodológica, né? De forma metodológica. A formação, vamos lá, eu quero te mostrar aqui a operação e daí tu vai entender como eu olho para os ativos. Tá, eu quero te mostrar a operação que eu fiz na segunda. Então vamos lá. Primeira coisa, eu olhei em diferentes tempos gráficos. Eu olhei o oceano de cima e depois comecei a dar um zoom. É como se tu estivesse olhando a floresta de cima, né? Ó, olhando a floresta de cima, lá tu começa a dar um zoom. Tem árvore, tem uns animais ali, lá. Mesma coisa, o exemplo do oceano ali, né? Tu olhar ele de cima e dando zoom. Então essa é a primeira coisa que eu fiz. Foi aqui, ó, no euro-dólar. Tá aberto aqui? Não. Tem aqui, ó. Foi aqui no euro-dólar. Binomo, Cotex, Pocket Option, não importa a corretora. Foi no euro-dólar. Sinceramente, o euro-dólar no mês passado não foi muito bom para mim. Operei mais outras paridades, certo? Que estavam mais bacanas aí. Só que o euro-dólar na segunda esteve num movimento lindo. Lindo. Então aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, o euro-dólar. Foi aqui, ó. Tá, ontem, dia 2. Vou puxar aqui o euro-dólar no TradingView, ó. Tá aqui o euro-dólar.
Por que, JR, tu tá no TradingView? Porque aqui fica mais fácil para analisar. Então tô aqui com o euro-dólar, tá? No TradingView. Beleza? Capite? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é entender a história que o ativo quer me contar, velho. O que ele quer me contar? O que ele quer me contar, velho? Vamos lá. Eu olho pra ele aqui, ó. Ó, que é 5 da manhã de segunda-feira. Eu não tava acordado ainda. Não tava acordado. Mas eu começo a olhar pro que o ativo quer me contar. Os candles, eles contam a história. Eles contam a história. Bom, e a sombra conta a briga. Sombra conta a briga, candle conta a história. Vamos lá. Movimento de baixa, certo? Veio aqui, ó, querendo devolver, rompendo médias de 20, de 99, acumulou, veio testar a região novamente e também, querendo ou não, ganhar um pouco de liquidez e depois rompeu estrutura, tá? E foi embora. Travou numa zona muito forte, numa região de briga muito forte, que era uma máxima com uma retração absurda na sexta-feira, tá? E a partir daqui, o ativo começou a devolver. Começou a romper média de 20 para baixo, começou a romper média de 200 e de 99 também. Então, isso só olhando em 5 minutos. Tá? Aqui eu não estava acordado ainda. Aqui a gente tem uma região muito forte de briga, em que o ativo, se ele romper, ele vai embora e começa o movimento de baixa, como ele pode chegar aqui e não romper, tá? E ficar nessa lateralização, indo e devolvendo, né? Indo e devolvendo. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se está escrito o que eu anotei aqui no canto. Acho que eu já excluí. Então vamos lá. Aqui eu ainda não estava acordado, tá? 5 da manhã. Mas essa é a história que o euro-dólar começa a me contar. Movimento de baixa, travou no suporte, travou numa zona de briga, foi até outra zona de interesse, certo? Outra zona de interesse, ficou ali na ação tremenda, né? E o candle, a sombra nos conta isso, nos conta a briga. E o candle nos conta a história. Depois veio, devolveu, rompendo as médias, tá? E agora se aproximando dessa zona de briga. Eu não gosto de operar contra as zonas de briga. Então, quando eu vejo um suporte, eu não curto aqui, ó, cascalhar uma venda em direção a esse suporte. Não. Quando eu vejo um topo forte, tá? Uma zona em que se teve retração no passado, tá? Da esquerda aqui para a esquerda, eu não curto vir aqui cascalhar uma compra perto dessa região, eu não curto operar região de briga. Eu sempre espero o ativo romper essas regiões, passar delas, tá? Para mim pensar em montar uma posição, pensar em startar uma operação. Então, região de briga, eu sempre evito. Isso eu ensino na minha formação avançada. Regiões de briga, de acúmulo de ordens em que o ativo deixou retração para a esquerda, eu evito. Eu espero ele passar dessa região para mim operar. É uma região de briga, velho. Uma região, tá? Em que se tem acúmulo de ordens, né? Então eu prefiro evitar. Ou rompe essa região, tá? De briga, e aí tudo bem, passou da região eu posso operar, ou não rompe, e aí eu não opero. Então comecei a olhar para a história do euro-dólar. Abri o euro-dólar, 5 da manhã, que é onde o candle tá aqui, eu ainda nem estava acordado. Mas já, depois que eu despertei aqui, eu já vi essa zona de briga aqui, que tá óbvio, né? Todo mundo vê que tem dois fundos, tá, na mesma região, quase que um fundo duplo aqui. Certo? Então primeiro vamos olhar para a história, velho. Todo ativo quer te contar uma história. Para tu enxergar esse contexto, essa história, tu tem que olhar em diferentes tempos gráficos. Ponto final. Olhar para o preço e para o volume. Ponto final. Olha para a história. Se tu não olhar para a história, tu vai ficar perdido. Tá? Se tu não olhar para o contexto, tu vai ficar perdido. Olha em diferentes tempos gráficos. Por que o ativo veio até aqui e travou? Tem um motivo. Por que o ativo veio até aqui e não passou daqui? Tem um motivo. Olha para a história. Olha para a história. Primeira coisa que tu abrir um ativo, olha em 5, olha em 15, olha em 30, olha em H4, olha para a história, vê se não tem obstáculos que vão atrapalhar a tua possível operação. Não importa se for no pullback, na retração, não importa. Não importa. Não importa.
Tem gente, por exemplo, que gosta de fazer um tipo de operação que eu sinceramente não curto. O ativo vem, testa determinado obstáculo, ele não rompe esse obstáculo, tem gente que gosta de ir a favor do próximo obstáculo. Então faz uma compra, por exemplo, no fundo aqui, se não romper, tá? Em direção ao próximo obstáculo que o ativo vai buscar possivelmente. É uma eterna busca por liquidez. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de operação, às vezes baseado num tempo gráfico maior. Então olha em H4 para ver se não tem, tá? Um fundo forte, como aqui, tá? Uma zona de retração segundo FIBO, então tem gente que usa FIBO. Então tem muita gente que faz esse tipo de operação, vai em um time frame mais macro, olha um obstáculo, uma zona de briga, tá? E se o ativo chegar nessa região e não conseguir romper, como por exemplo aqui, chega nessa região e não rompe, aí vai fazendo uns scalpzinho a favor do não rompimento dessa região. Tem gente que gosta de fazer essa operação, eu não. Eu prefiro esperar o rompimento de determinada região. Então nesse caso aqui eu tô de olho no fundo do dia, tá? Eu tô em 5 minutos aqui, ó, de olho nesse fundo. É a única região que eu tô de olho, tem um topozinho aqui obviamente, olhar para o contexto, né? Mas é a única região que por enquanto eu tô de olho. Então, existem várias formas de tu operar: rompimento, retração, reversão, mas basicamente todas essas formas de tu entrar se resumem em operar depois dos obstáculos serem rompidos ou antes dos obstáculos serem rompidos. Basicamente é isso. Quando tu tá operando retração e suporte, tu tá acreditando que o obstáculo não vai ser rompido. Quando tu tá operando pullback em uma LTB, tu tá acreditando no movimento, ou seja, na continuidade de um obstáculo que foi rompido. Então, tudo, tá? Todo tipo de estratégia operacional consiste nisso. Em tu olhar em um time frame maior e a favor do não rompimento de determinado obstáculo, ou em um time frame menor, 5 minutos, 15 minutos, tu esperar o rompimento desse obstáculo e aí sim, sem obstáculo, tu operar com caminho livre. Então vamos lá, euro-dólar, já vou chegar na minha operação. Estou em 5 minutos, o obstáculo que me interessa é esse fundinho aqui, tá? Vamos lá, vamos começar a andar aqui. Aqui eu não estava no ativo ainda, é 5 da manhã, o JR nem acordou aqui ainda. Se aproximando da zona de briga. Por que zona de briga? A retração conta a briga. Pavio da vela nos conta a briga. E o candle nos conta a história, o contexto. A nossa trip. Tá? A nossa trip. Beleza? Se aproximando. Aqui eu tava acordado já? 5h15, nada. Não tava de pé aqui ainda. Se aproximou. Chicoteou na zona aqui, normal, tá? O candle de M5 se aproximar de determinada região forte e primeiramente não romper, normal, tá? Ele tende a testar 2 vezes, 3 vezes até saturar a região e romper. Vem novamente, tá? E aqui a gente tem o rompimento, tá? O rompimento em 5 minutos. Aqui são 6 horas da manhã, tava começando, 6 e pouquinho já tava de pé aqui já. Então eu só olhei pro euro-dólar quando já estava rompido. Eu não peguei esse rompimento. E que bom, né? Porque às vezes, se eu pegasse esse rompimento, eu ia querer fugir da minha metodologia. Ia querer operar rompimento. Rompimento eu gosto de analisar, olhar. Não opera o rompimento. Muitas vezes acontece isso. Rompe e volta. Tá? Rompe e volta. Vai até o topo. Ou rompe e vai embora. Não sei. Então, até bom. Tá, aqui eu já tava começando a despertar, 6 e pouquinho. Beleza? Já tinha rompido aqui, ó, um fundo muito importante, uma mínima muito importante. Quando rompe mínima assim, velho, do dia passado, ou a mínima do dia, quando rompe máxima, normalmente vai embora. Rompeu mínima, rompeu máxima, vai embora. Pode acontecer de não ir, sim. Aí, tu constata isso, se vai embora ou não vai, a partir de time frames menores, 5 minutos, 15 minutos, tu olha para eles e vê, pô, rompeu a mínima, será que vai começar o movimento de baixa? Olha para 5, olha para 3 minutos, olha para 15. Se lá, por exemplo, estiver formando estruturas de alta, rompendo, tá, zonas de briga que ficam para cima, aí já não é normal. Tendência de baixa, e tu confirmar que esse movimento vai acontecer, sempre rompe
tá? Zonas de briga para baixo, né? Vai rompendo sempre mínimas e não máximas. Então, pô, rompeu mínima, será que vai começar um movimento forte? Olha para os time frames menores, 5 minutos, 15, 3 minutos. Se lá tiver já desenvolvendo um movimento de alta, rompendo zonas de briga da esquerda, que ficam aqui para a esquerda, para cima, isso não é normal, tá? Então, mas normalmente quando rompe mínima, máxima vai embora, tá? Vai embora. Aqui a gente tem o rompimento e a partir daqui, assim, ó, deixa eu ver que horas é aqui, 6h05, é umas 6h30. 6h30 eu entro, tá? 6h30 eu entro. Ó, aqui eu já tava no ativo já. Ó, aqui ó, tem um pullback na zona rompida. Então o euro-dólar rompe suporte, busca um pullback no suporte rompido, que é uma zona de briga muito forte, tá? Que bate junto com média móvel de 20 períodos. Então a gente tem uma confluência aqui mais forte ainda para o ativo brecar aqui e não conseguir passar, tá? Então aqui ó, ele busca um pullback na zona rompida e estoura. Bom demais, né? Bom demais. Beleza? Então aqui, por exemplo, baseado nos 5 minutos, uma operação no pullback na região rompida, no suporte rompido, no fundo rompido, daria bom. Né? O tipo de operação aqui, ó, em que a gente espera determinada região ser rompida, pullback na região rompida e vai embora. Daria bom. Talvez muito porque não é só uma região rompida, tem média móvel auxiliando, tá? Então a gente tem uma confluência bacana para segurar o preço, para o preço vir, bater aqui em busca de liquidez e depois estourar. Certo? Depois de estourar. Então aqui, por exemplo, pancada, rompeu a zona de suporte e deu pullback na zona rompida. Aqui, nesse caso, devido à confluência, teria dado bom. Depois de uma confirmaçãozinha, uma operação vendido aqui. Eu prefiro esperar o movimento estar consolidado. Ele estar longe dessas zonas aí de briga e tá com caminho livre, velho. Eu prefiro que ele esteja com caminho livre. Com caminho livre. Não tenha obstáculos, fundos e topos que vão atrapalhar o meu movimento. Eu vou olhar, sempre olho no momento de fazer uma operação em time frames maiores. Então olhei lá em 30 minutos, porra, tem uma zona aqui, meu irmão, monstruosa. Tá, uma zona de briga que tá cheio de pavio aqui. Opa, fico alerta. Fico alerta. Não gosto de operar perto de regiões de briga. Eu sempre opero zonas neutras. Zonas neutras, movimentos consolidados. Sempre. Tá, sempre. Tem traders que se aproveitam das zonas de briga para operar a favor do não rompimento dessa zona de briga. Eu prefiro esperar romper e operar zona neutra. Tá? Zona neutra. Então, beleza. Outro pullbackzinho aqui, ó. Aqui já é 5,35. Tá? Ó, pivotou. Pancada, pullback, pancada. Aqui, por enquanto, olha como o movimento ele tá forte, explosivo. Nem sempre vai ficar assim, tá? Depois de algumas horas com o movimento assim descendente, o ativo tende a fazer uma correção mais expressiva. Tu constata isso nos time frames menores, 3 minutos, 5 minutos. Pô, será que é o momento de vender? Olha o tamanho desse movimento aqui. Tu constata isso a partir de 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, tá? Tu olha para esses time frames, eles vão trazer uma evidência se o movimento está forte ou se ele já está exausto. Que evidência, JR? Se tu olhar para 3 minutos e já tiver rompido média para cima, opa, 3 minutos já rompeu a média dos preços. Olhei em 5 minutos, tá me fazendo fundo e topo ascendente. Já rompeu uma zona de retração forte que era aqui, ó. Então veio aqui assim, já está evidenciando uma correção mais expressiva, talvez até o fundo rompido, talvez até as médias ou uma possível reversão do movimento. Capite? Então é isso, é assim que tu constata se é um momento de vender. Realmente, será que não está cansado desse movimento de baixa? Olha para os time frames menores, tá? Aqui eu só estava observando. Aqui a minha entrada, eu tenho anotado aqui, foi meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Nesse movimento aqui do euro-dólar, se tu foi a favor desse movimento de baixa e fez, por exemplo, tradings de 1h30, ou seja, na expiração, na hora que tu entrou na operação vendido, tu botou aqui no tempo para daqui 1h30, então, abriu o euro-dólar 7 da manhã. Fiz uma operação de venda 7 da manhã. E aqui no tempo eu coloquei o término para 8h30 da manhã. Ou seja, a operação vai durar 1h30. Quem fez isso no euro-dólar na segunda, a probabilidade de tu tomar loss é zero. Zero. Quem fez operações vendido nesse movimento
de no mínimo 1h30, a probabilidade de tu tomar loss é 0. Mesmo se tu comprou na hora que o pullback começou. Vamos supor aqui, ó, o pullback começou. Uma velinha de pullback. Tu comprou aqui. Desculpa, vendeu. Venda, né? A favor do movimento de baixo. Tu vendeu aqui. Mesmo se tu vendeu e o pullback começou, se tu fez vendas nesse movimento de baixa de no mínimo 1h30, tu ganhou dinheiro. Eu constatei isso, tá? Eu fiz o backtest do dia todo. Trading de 1h30 não tem como tomar porrada nesse movimento de baixa fazendo operações de 1h30. Independente, se tu operou na hora que o pullback começou, fiz uma venda, começou a subir, se tu fez trading de 1h30, não tem chance nesse movimento de baixa que durou do início da manhã até o começo, meio da tarde, não tem chance de tu tomar loss. Deixar isso bem claro, né? Pra tu ver o quanto operações longas são estáveis, são seguras. São seguras. Então, beleza. 12h30 foi quando eu fiz a minha operação. Aqui são 6h55 e o movimento não para. Não para. Aqui eu percebo o seguinte. A partir dessa acumulação, eu percebo que o ativo ele já não está mais com aquela força. Ele já não está mais com aquela força. Quer dizer que a tendência vai terminar? Não. Não quer dizer que a tendência vai acabar a tendência de baixa. Mas quer dizer que possivelmente ele vai buscar uma correção mais expressiva. Talvez, ao invés de ele ficar caindo reto como ele está caindo, ele vai começar a cair em forma de canal. Então, a partir dessa acumulação no preço, essa indecisão dos candlesticks, eu começo a constatar ou que o ativo vai buscar uma correção em um ponto mais alto, tá? Ou que ele vai reverter, velho. Então, essa acumulação aqui, eu constato justamente isso. Eu olho para os candlesticks, olho para as sombras. Olha as sombras me indicam a briga e os candlesticks a história. Então, busco em time frames menores. Ó, em time frames menores, como já está isso daqui. Antes, bem descendente, agora, lateralzinho, travando na média de 20. Por enquanto, não faço nada. Não quero fazer nada. Tá? Eu não quero operar essa briga aqui, velho. Não, eu quero operar quando o movimento já estiver andando. Ele estiver bonito. Aqui são que horas? 7h20. Testou zona, uma vez, duas vezes, rompeu, não rompeu, tá aí. Tá aí nessa briga eterna, tá? Tá nessa briga eterna, estão batendo aqui. Para onde vai, não sei. Tá nessa briga eterna. Aqui são 7h40 da manhã, segunda-feira. Buscou média de 20, rejeitou o rompimento de média de 20, tá? Aqui eu já começo a ver uns topos aqui, ó, descendentes. Pode ser que o ativo queira começar a descer em forma de canal. Isso acontece muito. Início, movimento forte, depois ele começa a cair, só que com um ritmo mais de boa, fazendo correções mais longas, ou seja, caindo em forma de canal, tá? Então, em time frames menores, como por exemplo 3 minutos, já se teve rompimento de média de 20. O que demonstra uma exaustão do preço, né? Pode ser que ele busque outra região, tá? Mas por enquanto ainda a gente não tem uma evidência de uma possível reversão, tá? Por quê? Porque a gente não tem rompimentos de topos, né? Regiões de briga muito acima aqui. Por enquanto só uma correção um pouquinho mais expressiva. Por enquanto a gente não tem indícios do movimento de alta, da reversão desse movimento de baixa. Por enquanto eu só tô olhando. Aqui são que horas? 7h57, só tô olhando. Olhei também para o volume. Eu percebo que nos últimos minutos se teve bastante volume comprador. Tá? O volume vendedor continua alto, segundo o meu indicador de volume, mas o volume comprador anda acompanhando isso. Então a gente está numa briga. Tá? A gente está numa briga aí. Beleza? Puxar em 5 aqui novamente. Vamos lá. Vamos continuar. Rompeu com volume. Vou sair vendendo, vou sair comprando, não curto. Pera, calma, vamos esperar ele dar um pullback em uma região forte e a gente ter evidência para fazer essa operação. Daria para entrar vendido aqui, Tem estratégias que tu opera justamente isso. Como eu falei, nesse movimento de baixa, qualquer região que seja, se tu buscar um trading de 1h30, tu acerta essa operação. Qualquer região que seja. Eu vendi aqui no início do pullback.
vai acertar. Vendi aqui no início desse pullback, vai acertar. Vendi aqui. Eu fiz o backtest, tá? Eu fiz o backtest e foram aí 100%. Trades de 1h30, não importa o candlestick. Nesse movimento aqui, tá? Tô falando de segunda-feira, euro-dólar. Beleza, rompeu. Rompeu, foi embora. Tá? Logo em seguida, já devolve um pouquinho. Difícil operar violação, né? Difícil, rompeu, vou vender. Devolveu um pouquinho já em seguida. Tá? Devolveu um pouquinho já em seguida. Beleza? Pô, e aqui, JR, pivôzinho vai formar? Vou operar? Depende. Se tiver confluência com outros time frames, talvez. Né? Muita gente busca esse tipo de operação. Tem que olhar para os outros time frames. Olhar para os outros time frames. Então aqui já são que horas? 8 e pouco. 8 e pouco. Ó, a correção veio acima da média agora. Tá? Veio acima da média. Eu tô vendo aqui, ó, já a formação de um canal. Certo? Já tô vendo aqui a formação de um canal. Eu não curto pegar retração em média móvel, não. Eu só analiso elas. Eu gosto da média móvel. Eu gosto do pullback na média móvel, mas não é para tu buscar um trading cego, né? Não, tem que olhar para o contexto, olhar para a história. Tem que olhar para as médias móveis e fazer o estudo delas. Não é para tu buscar a retração seca nela. Ah, tocou, vendi. Não, eu tomei muita porrada assim. Tem muitos prata da casa que buscam pullback na média, só que de modo muito seco. Talvez por isso que tá tomando mais porrada do que acertando. Não pode ser do modo seco, não. Tem que olhar contexto, né? Então aqui eu já vejo um canalzinho, certo? Em 5 minutos. Se eu puxar em 3, vai estar mais claro ainda esse canal. Ó, canalzinho de baixa. Então, o movimento estava bem forte, quase que reto, e agora ele começa a cair em forma de canal de baixa. Então, quando o movimento fica mais fraco, isso é comum, né? Porque ele não tem tanta força para cair reto. Não, ele tem que cair e buscar um pouquinho de liquidez. Cair e buscar um pouquinho de liquidez. Senão ele não consegue continuar caindo. Tá? Então isso é muito normal. Depois de um movimento forte, quase que reto, ele cair e corrigir mais. Cair e corrigir mais. Por isso tem que ficar de olho. Nesse tipo de situação, ou tu faz uma operação longa, de mais de 1 hora, ou tu faz uma operação curta de no mínimo 10 minutos, de no máximo 30 minutos. Tu não pode fazer operação médio, né, de 40 minutos. Não, senão tu vendeu, entrou, buscar aqui o topo do canal. Né? Vendeu, buscou o topo do canal, tomou loss. Ou tu busca uma operação longa, em um canal como esse daqui, em que o pullback está mais forte, em que a correção está indo buscar topo do canal, ou tu busca uma operação curta. Tá? Não tem outra possibilidade quando o ativo começa a demonstrar que a tendência já não está tão forte. Já não está tão forte. Aqui são que horas? 8h33, estou longe ainda da minha operação. Então ele vem, busca topo do canal, ó, mostrando que aqui realmente é uma região de briga. Tá? Por que não? Se tu identificou que aqui é uma região forte, por que não, depois do ativo testar essa região, não romper, tu operar esse contexto? É um tipo de operação, tá? Com base, vai operar em uma zona de briga. Então aqui, ó, por que não, depois de ele formar um contexto, tu cascar uma operação de venda curta? Lembrando, ou curta ou longa nesse caso. Tu não consegue fazer um médio termo ali. Então por que não, né? Tu operar aqui, rejeitou, tá? Veio na zona de briga, rejeitou, por que não fazer uma venda? Só que tem que confluir, olha em 5, olha em 15, tá? E vai confluindo, né? E vai confluindo isso daí. Beleza? Então é um tipo de operação. Eu não operei aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Região de briga aqui, ó. Região de briga. Tá testando, tá dando porrada. Tá dando porrada. Rompimento entrou. Tá, aqui são que horas? 8 e pouco. Nada ainda do JR. Nada ainda do JR. Vamos lá, vamos continuar. Aqui que horas? 9 e pouco. Nada do JR. Olha como tá truncado o movimento. Tentando entrar volume, não consegue. Olha como o volume comprador aumentou. Tá? Em um movimento de baixa isso não é comum. Quer dizer que o ativo tá ficando com o movimento mais fraco, né? A entrada dos compradores aqui tá high level, tá high level. Já dos vendedores diminuiu um pouquinho. Fica de olho nisso. Quer dizer que a tendência vai acabar? Não, meu irmão, não tem nada a ver. É um indício para tu ficar ligado. É um indício para tu ficar ligado. Vamos lá, aqui mais um candlezinho, tá? Já fazendo uns fundinhos ascendente aqui. Beleza?
Dando uns fundinhos ascendente aqui. Vamos lá. Veio, testou média, passou um pouquinho, mas ainda tá com cara de canal, né? Ainda tá com cara de canal. Certo? E canal que tá se formando aí. Ó, concretizando mais ainda. O canalzinho. 9,5 aqui, velho. 9,5. Tá? Se tu ficou operando, por exemplo, só região forte, tu ganhou dinheiro aqui já. Se tu fez trading de 1h30, não importa a região, pode pegar qualquer região. Tu ganhou dinheiro. Mesmo se tu vendeu fundo assim, ó. Ah, vendi um fundo como esse daqui, o ativo subiu, tu ganhou dinheiro. 1h30, eu fiz o backtest, não tem loss nesse movimento de segunda-feira. Vendas de 1h30 não tem loss. Nesse movimento aqui, né, obviamente. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu dar uma acelerada. Ó, olha como o pullback ele é quase instantâneo. Depois de 2 velas de M5, o pullback já entra. Por quê? Porque o movimento já não tá mais tão forte, né? Já não tá mais tão forte. Aqui a gente já tem um canal formado com precisão e aqui a gente tem o rompimento do canal de baixa, tá? O rompimento do canal de baixa indica possivelmente que o ativo vai retomar, tá? Um movimento um pouquinho mais forte. Ele rompeu uma estrutura que nesse caso é o canal de baixa. Beleza? Movimento forte começa após o rompimento de estruturas em time frames menores, 5 minutos, 15 minutos, 3 minutos. Tá? Quando tu vê rompimentos de regiões, vai começar movimento. Antes disso, ele fica ainda chicoteando. Rompeu, tá? Pode crer que vai começar um movimento forte. Veio dar um pullback maluco aqui, tá? Maluco. 11 horas da manhã, um horário de pico, né? 10h30, 11 horas, horário que tem uma loucura monstruosa. Certo? Beleza? Veio outro candle engolfando por total ele aqui, né? E vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, investidor. Vamos embora. Ah, aqui zona de pullbackzinho forte. Pode ser que busque aqui, tu não pode tentar adivinhar, velho. Ah, será que vai vir aqui? Será que vai vir aqui? Não tenta adivinhar, não tem. Espera ele dar o pullback, espera ele retomar. Tá, não tenta adivinhar, é assim que eu opero. Olhando para a história que o ativo quer me contar. Olhando para a história que o ativo quer me contar. 11h30 aqui. 11h30, testou fundo. Rompeu fundo. Tá, 11h40. Tá quase na minha operação aqui. Tá, quase da minha operação. Aqui é que horas? Meio-dia. Meio-dia buscou, tá? Uma zona bem forte. Quando a gente olha para a esquerda aqui, beleza? Uma zona bem forte. Tem média móvel aqui que vai nos ajudar também nesse auxílio, nesse respeito. Então aqui é uma zona de pullback bem forte. Tem fundo, tem média móvel um pouco mais acima. Pode ser que breque aqui, pode ser que breque aqui, pode ser que venha aqui, pode ser que rompa tudo e reverta o movimento, não sei. Fico olhando. Tô aqui em 5 minutos. Meio-dia 5, foi na média, quase que na média. Aqui é que horas? Meio-dia 15, rompeu média. Meio-dia e 20, respeitou, apesar do rompimento da média, respeitou canal. Não, desculpa, o canal foi rompido. Respeitou uma LTBzinha que vinha daqui, ó. Tá, canal rompido. Olha como depois de romper o canal, que é aquele canal que a gente estava estudando, o movimento ficou forte, né? Ó, rompeu o canal, o movimento ficou descendente. Depois, ele começa a ficar mais tranquilo novamente, tá? E o movimento é infinito. Correções em um movimento de baixa forte vão ficando cada vez mais fortes, as correções, em algum momento ele reverte. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Aqui, 25, aqui é 30. Foi aqui, velho. Eu acho que foi aqui, velho. Eu entrei vendido. Deixa eu constatar aqui no meu diário. 15. Eu acho que foi aqui. Aqui, ó, eu entrei vendido. Aqui eu entrei vendido. Se eu não me engano, tenho que até, puxa, foi para 45 minutos. Poderia ter buscado o tirozão de 1h30, não passar perrengue? Poderia. Tá? Poderia. Aqui, qual que é a estabilidade do meu trade?
Zona de briga forte, apesar de ter rompido média de 20. Horário de pico, então meio-dia, horário bom, meio-dia e 30. Certo? 3 candles com bastante pavio na zona de briga. Então testou uma vez, testou 2 vezes. Tá? Essa briga aqui. Beleza? Depois um candle fechou com um volumezinho vendedor. Então indícios. Mais coisa. 3 minutos. 3 minutos eu vejo o quê? Já um movimentozinho de baixa. Olhei para o micro e vou puxando. Vou olhando para os micros e para os macros. Tá? 15 minutos, velazinha linda. Depois de bater na zona de briga. Então vem, chicoteia, rejeitou. Volume vendedor tá em decréscimo, mas junto a isso a gente tem um volume comprador caindo também. M30, coisa linda, sem obstáculos, então não tem aqui uma zona de briga que vai atrapalhar minha venda. Não tem, por exemplo, uma média móvel aqui embaixo, né? Então eu vou fazer uma venda tranquilo, sem nenhuma zona, tá? Que vai interferir, uma zona que vai estar cheio de ordem, que vai interferir a minha venda, tá? Que vai interferir a minha venda. Ó, olha isso daqui. Apesar de não curtir rompimentos de zonas, né, e operar logo pós-rompimento, olha o gráfico de H1 que fez. Passou um pouquinho, veio, tá aqui nessa zona de briga, tentou romper, tentou violar, não conseguiu, já devolveu no próprio candle de H1. Olha que coisa linda. Iria ser mais seguro operar depois dessa zona de briga, ficar um pouquinho longe dela? Iria. Por que não? Mas sempre vai haver uma zona de briga e um time frame maior, né? Por isso que tu tem que dar importância porque é importante. Certo? Então evito zonas de briga. Entrei e vem, pô, JR, mas o candle aqui de M5 não tem muito volume. Posso esperar um candle volumoso para confirmar minha operação? Pode, tu que manda. Tá? Tu que manda. Bom demais? Tu que manda. Certo? Movimentozinho aqui. Olha como caiu bastante, já começou a me deixar sombra de vela. Tá? Começou a me deixar sombra de vela, já evidenciando uma correção. Fica de olho na sombra. Sombra é briga, deixou sombra para baixo, opa, alta. Deixou sombra para cima, opa, baixa, é briga. Tá? E candle conta a história. Aqui eu já vejo uma LTBzinha linda. E aqui já tinha terminado o meu trade, foi de 45 mil. E já tinha terminado o meu trade. Faz tempo já. O trading terminou 1h15. A partir da tarde aqui, dá para tu ir a favor dessa tendência linda? Dá. Se tiver rompimento de estruturas, por exemplo. Mas se não tiver evidência dessa continuidade de movimento, é melhor tu não acreditar no movimento que aconteceu de manhã, tá? Porque à tarde, normalmente, o ativo faz uma pernada contrária ao que ele fez pela manhã. Ele corrige mais, tá? Buscando uma zona, por exemplo, tá? Mais estável em um time frame maior, H1, então ele vai buscar lá uma zona de fibra em H1, ele vai buscar uma média móvel de H4, à tarde acontece muito isso. Posso operar vendido à tarde, sendo que o movimento do dia todo foi uma baixa? Pode, mas tem que ter evidência para isso. Se tiver, tranquilo, cascalha e seja feliz. Tá? E seja feliz. Bom demais? Ó, pode ver que aqui ele testa, rompe. Rompe com um pivôzinho ainda, coisa linda. Tá? Aqui já são 5 horas da tarde, aqui já tá fechando o euro-dólar nas corretoras de OB, né? Aqui já tá fechando o euro-dólar nas corretoras de OB. Beleza? Já tá fechando o euro-dólar. Tá? Aqui o euro-dólar já não tá mais aberto nas corretoras de OB. Tá? Mas pode ver que o movimento ficou mais troncado, mas ele teve certo segmento, um pouquinho mais troncado, né? Indo e devolvendo, não teve mais aquele movimento reto, mas, tá? Deixa eu puxar em 15 aqui. Ó, aqui em 15, por exemplo, olha que bacana. Em 15 a gente já tem várias evidências de uma possível reversão do movimento, tá? A gente já tem o rompimento de LTB, coisa que não acontecia, rompimento de uma estrutura para cima. A gente já tem o rompimento de algumas zonas de briga,
como por exemplo média móvel, que antes não se rompia, média móvel de 20 em 15 minutos. A gente já tem rompimento de topos fortes com muita retração. Então a gente já tem algumas evidências de uma possível reversão do movimento. Ah, vai acontecer? Não sei, velho. Não sei, a gente tem evidência. Testou média de 99. Tá? Ó, topo duplo na média de 99. Fundos ascendentes aqui, buscando liquidez. Tá? Aqui, olha só como entrou o volume. Como entrou o volume aqui e falso rompeu, né? Ficou acumulado nessa região super forte. Agora o rompimento entra, tá? Beleza? E agora já é o que está acontecendo hoje, né? Terça-feira. Terça-feira. Já me mostrando uma possível reversão de movimento. Então pode ver que o rompimento entra, mas ele não tem segmento, ele não tem força, faz padrão de fundo, volume diminuindo, tá? Aqui a gente já tem quase uma estrutura, se já não tem rompida, tá? Uma estrutura rompida, beleza? Não tem mais o porquê o ativo buscar esse fundo, já buscou 2 vezes, não conseguiu romper, então tem tudo aqui pro euro-dólar, aqui já é ao vivo. Aqui já é terça-feira, 9h15, esse candle aqui, certo? Esse candle só fecha 9h30. Então aqui já é ao vivo. Então aqui já tem vários princípios de uma possível reversão de movimento, tá? Já buscou 2 vezes, não passou dessa região. Então a sombra nos fala sobre a briga, certo? E o candle conta história. O que os candles estão contando? Já um movimento ascendente. Quando a gente puxa em time frames menores, a gente vê isso de forma mais acentuada, né? Mais acentuada. Antes um movimento forte, agora já corrigindo com mais expressão e já nos dando indício de uma possível reversão. Olha só, o ativo breca numa região forte em H4. Sempre tem um motivo. Por que o ativo parou ali? Naquele suporte, por que ele parou naquele fundo, por que ele parou naquele topo, por que ele parou naquela resistência. Nesse caso, movimento forte, tá? Em algum momento ele vai ter que brecar. Região forte, tá? Justamente para ele brecar aqui. Região forte, muita retração, certo? Time frame macro, fazendo o ativo frear. Agora, se ele rompe aqui, sem dó e nem piedade, lembrando que isso daqui é uma zona, velho, não é uma linha reta, é uma zona. Tá? Se ele rompe aqui essa zona, aí ele vai embora. Rompeu zona de briga, virou zona neutra. Agora, tem zona de briga, por que ele brecou ali? Tem algum motivo. Tá? Pode ter certeza que tem algum motivo para essa acumulação no preço aqui. Certo? Para essa acumulação no preço. Então, o pullback, ele é muito mais complexo do que parece. É muito mais complexo do que parece. Eu fiz 61 mil reais, não de lucro, tá? Tem que tirar o valor investido. Mas não foi fácil, velho. Eu peguei uma venda no euro-dólar, dei o dia e meio, sendo que eu tava analisando desde as 6h30 da matina. Poderia ter entrado antes, certo? Mas não tava me sentindo seguro. Não tava me sentindo seguro. Beleza? Não tava me sentindo seguro. Então até 4 horas da tarde, 4 e pouco, rolou venda no euro-dólar. Rolou venda no euro-dólar, né? Ó. Aqui, ó. Vou puxar lá em... Aqui, ó. Ó, segunda-feira. Segunda-feira. Até 8 horas da noite rolou venda. Aí cravou num obstáculo. Por isso é importante sempre ficar ligado em time frames maiores. Time frames menores vão confirmar determinado rompimento. Aí sim, velho. Então para isso que usa time frames menores. Confirmar rompimento, confirmar retração em determinada região demonstrando respeito. Esses são os time frames menores. Eu sei que fica muito denso em um evento como esse. Por isso tem que colar com o JR, colar com a Revolução, para aprender de perto isso daqui. Para muitos é grego, né? Esse negócio de análise técnica avançada. Mas a gente vai evoluindo juntos. Tá? Então a gente teve essa pernada, rolou venda durante aí a manhã e tarde toda, né? Até que ele breca em um obstáculo do macro. Né? Ele breca em um obstáculo do macro.
obstáculo lá em H4. Então é isso. Ou tu faz operações depois de determinado ativo brecar num obstáculo macro, tu opera contra o rompimento desse obstáculo, já que é um obstáculo macro e difícil o micro romper. Ou tu espera o rompimento no micro, tá? E depois de romper, vai a favor desse rompimento. Então é assim, só existem, não importa a estratégia de rompimento, de retração, quero operar rompimento, quero operar retração, quero operar reversão, não importa. Ou tu opera depois de uma zona de briga ser rompida, ou tu opera no respeito de uma zona de briga, do macro, né? Então o micro confirma, por exemplo, o rompimento de uma zona de briga, e o macro, tu identifica essas zonas de briga, certo? É isso que eu opero todo santo dia a favor dos movimentos, tá? Evito operar perto de zonas de briga, busco regiões fortes de pullback, regiões em que o gráfico vai ter dificuldade para romper, regiões em que possivelmente ele só vai buscar liquidez e depois ele vai despencar, certo? Busco essas regiões com base às vezes no time frame macro. Por que não? Depois de determinado ativo romper um obstáculo, uma região forte no macro, rompeu um fundo muito forte lá de H4. Rompeu em 5 minutos, em 3, em 15. Por que não esperar um pullback nessa região forte? Tá? Uma região em que o ativo bate ali, começa a deixar pavio, demonstrando briga, então analisando sempre o contexto. Por que não buscar uma operação nessa região? Romper um obstáculo macro, eu espero um pullback no obstáculo rompido e espero o contexto me sinalizar que ele vai parar ali, vai voltar a cair, tá? E voltar a cair. Então olhar em diferentes time frames é super importante. Eu gosto muito de Fibonacci, não vou entrar aqui nessa questão, mas eu gosto muito de Fibonacci em micro movimentos. Então eu curto muito traçar Fibonacci em 5 minutos, em 3 minutos, time frame que ninguém usa, quando uma correção começa, tá? Zonas de Fibo são ótimas regiões de pullback forte, não dá para usar muita coisa, mas essencialmente, para tu começar a rentabilizar, começa a olhar para a história, porque o ativo que tu está pensando em operar quer te dizer. Como que eu olho para a história? Migrando em diferentes time frames, olhando primeiro o oceano de longe, olhando a floresta de longe, depois dando zoom, né? Olhando lá as árvores de perto, os animais de perto, certo? Olhando os corais, as pedras lá de perto, tá? Justamente para isso, para tu não, às vezes, operar contra um obstáculo, né? Não operar em uma zona de briga se essa não for tua estratégia. Então, para tu entender a história, micro e macro time frames. Olhou para a história, aí sim, vou pensar em operar. Olho para as regiões de briga, tá? Olho para regiões fortes, espero as coisas acontecerem. Quero operar a favor dos movimentos, tranquilo. Beleza, vou evitar regiões de briga. Se eu olhar para regiões de briga, eu vou esperar o rompimento em time frames menores. Aí sim, senão eu não vou fazer nada. Agora, eu quero operar de forma fazer mais scalpzinho, né? Operar realmente a trocação do mercado, a briga. Aí eu vou usar as regiões de briga não para evitar, e sim operar nelas, né? Então, tem uma região de briga forte, espero um contexto aparecer e opero contra o não rompimento dessa região. Ou seja, faço uma compra em uma região de briga, faço uma venda numa região de briga, sempre de um time frame maior, né? Porque senão ela não tem nenhuma estabilidade. Então, zonas de briga eu prefiro evitar, mas tem traders que eu conheço que ganham muito dinheiro operando nas regiões de briga, em time frames maiores. Eles buscam analisar em time frames maiores, enxergar essas regiões de briga, tá? Normalmente onde deixa muito pavio, não tem segredo. Tu olha para a esquerda, onde deixa muito pavio é região de briga. Não tem segredo, né? Região de briga, forte em H4. Como que eu sei? Pavio? Então pavio é briga. Candle é a história. Tá? Candle é a história. E sempre olhar para o contexto, né, família? Muitos perdem dinheiro porque ficam baseados em um time frame. Olha para o contexto em geral, diferentes time frames, olha para a história. Então, ou tu evita a região de briga, ou tu opera a favor dela, né? Todas as estratégias que eu conheço englobam essas duas coisas. Ou operar a favor de região de briga, ou evitar ela. Eu prefiro evitar e operar regiões em que não se tem briga. Não se tem briga. Justamente, velho, muitos no movimento do euro-dólar na segunda-feira fizeram uma operação só, velho. Porra, igual eu tava falando ali, operação de 1h30 vendido no euro-dólar, não importa o horário.
tu acertou. Eu fiz o backtest, eu voltei o dia todo desde a manhã, não se tem loss com operações de venda de 1h30 de duração. Não se tem loss. Então, porra, muitos prata da casa, inscritos aqui no canal, antes só roletavam, antes só quebrava a banca. Agora buscam uma operação por dia. Então, em um mês de operação, fazem só 20 operações, porque só opera mercado aberto, por exemplo. Ou seja, só 5 dias na semana. Buscam 20 operações. Porra, estão tendo meses excepcionais. Acertam 15 operações das 20, erram 5. Fecham super positivos. E além disso, com estabilidade, né? Com estabilidade. Quando tu faz uma operação por dia, é tranquilo, independente do resultado, tu vai fugir do mercado, tu vai sair da frente do PC. Então, operam tranquilo, uma operação por dia. Né? Alguns buscam menos de 20 operações por mês, porque não operam na segunda e não operam na sexta. Só operam na quarta, na quinta e na terça. Terça, quarta e quinta. Não operam na segunda e não operam na sexta. Eu segunda até que curto. Sexta não curto muito não. Então operam, fazem menos de 20 operações por dia. Por que não? Por que não? Tá? Por que não? Então tudo no mercado, velho, não importa o mercado, opera o dólar, opera o índice, opera o OB, opera o Forex, opera o cripto, tudo é preço e volume. Tudo é uma busca incessante pela liquidez. É o ativo indo e devolvendo, uma briga, né? É uma briga, não é porque apareceu uma barra de volume grande, uma barra cheia, vermelha, que eu vou vender, né? Porque retraiu no fundo, que eu vou... Não, é o contexto, velho. Tem que olhar para o contexto, entender a história que o ativo quer te contar, entender que quando ele está no movimento de baixo, ele vai te trazer indícios. Quando ele quiser reverter, ele vai te mostrar isso, quero reverter. Ele vai te mostrar, velho, a partir de um rompimento de zona de briga para cima e vários outros indícios. Quando ele está no movimento de alta e quiser descer, ele vai te mostrar isso. Então a história, os candles contam a história, pavio conta a briga, tá? E regiões de briga são super importantes para tu que quer buscar operações com estabilidade. Ou evitando regiões de briga, ou indo a favor delas, né? Eu quero detalhar mais, velho. Quero detalhar mais isso, mas é bem avançado, viu? Esses conceitos aí, a evolução da análise técnica, isso que eu tô trazendo aqui é literalmente evolução. O passado é o quê? É o que a gente conhece de teoria de Dow, né? De preço e volume, de price action, esse é o passado. A evolução disso é o contexto. É tu analisar com mais perfeição esse motivo de busca de liquidez, essa busca de liquidez, regiões para se buscar um possível pullback e tu fazer uma operação no movimento, tranquilo. Então esse é o futuro da análise de preço e análise de volume, certo? Tu enxergar regiões de briga e saber montar posições nessas regiões dependendo do contexto. Essa é a evolução. O passado eu curto muito, tá? Eu amo Leonardo Fibonacci, que na minha opinião é o passado e o futuro, que Fibo é o futuro também. É o passado e o futuro. É um dos únicos conceitos da análise técnica e é do passado e do futuro ao mesmo tempo. Mas enfim, LTB, LTA, canais, né? Esse é o passado, tu já conhece. O futuro é tu usar esses conceitos com um contexto, com uma história. Usar esses conceitos com história, com preço, com volume. E querendo ou não, esses conceitos já utilizam, mas inserindo o que se tem de novo. O que se tem de novo, né? A confluência, algo novo, né? Obstáculos, algo novo, ainda mais em micro e macro. Então essa é a evolução da análise técnica. O passado também é super útil, a gente fazia essa junção, né? Do passado, do clássico, LTB, LTA, canal de alto, canal de baixo, suporte, resistência, e mais aí, fala aí, ondas de Elliott, e mais, tudo que se tem aí, né? Juntar com o futuro. Pra se ter uma assertividade cada vez mais bacana. Pra tu sacar, velho. Pra tu chegar num determinado patamar de falar, puta, agora sim eu tô vivendo só do mercado. Agora sim, não aquela busca incessante por alavancagem, por duplicar o meu capital. Ninguém ganha dinheiro em OB assim. Só quem cria conteúdo dessa merda. Eu teria vergonha, né? De ensinar o pessoal a roletar em M1. Sem nenhum conhecimento. Né? Sem nenhum conhecimento, loucura, faz dinheiro, mas entrega tudo depois. Então, eu quero continuar nesse assunto,
trazer zonas de briga forte, falar mais sobre obstáculos, falar mais ainda sobre micro e macro time frames, certo? Falar sobre pullback, não tem operação só no pullback, não necessariamente tu precisa operar pullback. Se tu achar região forte, por que não operar nessa região? Então eu quero falar sobre outros tipos de operação. Eu comumente não faço operações a favor de regiões de briga, tá? Não, eu espero a região ser rompida, aí tranquilo, né? Eu vou livre dessa região. Então eu uso o rompimento da região, né? Mas quero trazer aqui como se aproveitar dessas regiões de briga para buscar operações estáveis e evoluir cada vez mais, com base no preço e no volume, com base no que se tem de antigo, clássico e com base no que se tem de novo, quando o assunto é análise de preço e volume. Não existe nada além de preço e volume. Ô JR, e a probabilística do cara tal? Mentira. E a estratégia de 5 segundos, que se aparecer a cor vermelha eu vendo, se aparecer a cor verde cheia eu compro. Mentira. Porra, que cor de vela, meu irmão. Tu tá nessa ainda? De cor de vela? Tu tá nessa de sala de sinais? O mercado tá evoluindo, tá ficando para trás. Hoje em dia, existe estudos muito mais... Isso aqui é 1%, velho. 1% que eu trago aqui no canal é 1%. Existem estudos muito mais complexos, tá? Quando o assunto é day trade, swing trade. Tem que evoluir. Não pode ficar para trás em M1, em sala de sinais, no clássico esporte e resistência. Não, tem que evoluir. Senão tu vai ficar para trás, tá? Senão tu vai virar liquidez, tu vai virar comida de tubarão, velho. Possivelmente já é. Eu era, né? Eu quebrava bancas consecutivamente, eu era comida de tubarão. Tá? Hoje em dia ainda sou uma sardinha, mas pô, sou aquela sardinha rápida, né? Não me pega, velho. Os tubarão não me pega. Às vezes, né? Às vezes dá porrada, mas seguindo a metodologia, felizmente fecho positivo no médio e longo prazo e nunca achei, sinceramente, que iria ter 61 mil reais na corretora, tá? Numa terça-feira, devido a um dia de operação, velho. Nunca pensei, né? Quem só quebrava 100zinho, banca de 100, banca de 150, nunca imagina que vai chegar nisso daí. Da hora demais, velho. Da hora demais. Então é isso, é o novo, tá? Compilado junto com o antigo, a gente vai evoluindo. Isso daqui é só 1% do que eu quero trazer para vocês, tanto aqui no canal, certo? Quanto nas redes sociais aí, no Instagram, no YouTube. Tá? Então é isso, velho. É uma busca incessante pela liquidez, tem que ficar de olho. Não é porque rompeu que tu vai entrar vendido no rompimento. Não, velho. Olha o perigo de se operar rompimento, presta atenção. Tá? Não é porque buscou a média que tu vai buscar o pullback, não é assim. Contexto, história, olha o que o ativo quer te contar. Aí sim, tu vai a favor dos movimentos, né? Tu vai a favor de uma região forte. Pronto. Pronto. Por isso que muitos estão tomando porrada. Olha para a história, olha para suas operações. Estou tomando porrada no pullback e na média. Por quê? Olha para isso, olha para essa aula que tu acabou de ver, tá? Essa confluência de micro e macro, para rompimentos, para encontrar regiões fortes que tu deve evitar ou operar a favor. É isso, velho. É uma busca incessante por liquidez. É um querendo destruir o outro. Ou tu vira comida de tubarão, ou tu desvia, daí e dá aquela fugida. Bate o que tem que bater, lucra o que tem que lucrar e ó, tchau. Tá? Tchau. Então, investidor, eu não estou aqui para vender nada, só quero trazer exemplo. Na minha formação eu falo justamente muito sobre isso, regiões de briga. Tu ou evitar ou ir a favor delas, né? Evitar, no caso, pô, quero fazer uma venda. Não vai fazer uma venda com uma região de briga monstruosa lá em H4. Pô, ela vai atrapalhar a tua operação. Então, na formação que eu tenho, não estou aqui para vender nada. Vale salientar, né? Não estou aqui para vender nada. Só trazer de exemplo, eu falo muito sobre isso. Sobre região de briga, tu ir a favor ou contra, certo? No caso contra, tu só pode ir depois de ela ser rompida, né? Então, essa aula ficou um pouco densa, tem muitas coisas que a gente pode entrar e destrinchar, tu que entendeu, vai, 20%, saiba que é normal, viu? Esse é o novo, essa é a evolução da análise técnica, mas não deixa de ser importante o clássico, e eu tento trazer o clássico do jeito que ele deve ser tratado, de um jeito raiz, de um jeito... que ninguém traz, né? Então até o clássico aqui no canal é inédito.
E hoje falando um pouquinho do novo, e a gente vai entrar cada vez mais nesses conceitos. Identificação de zonas fortes, de zonas de briga, para possíveis, dependendo do contexto, operações. Vamos entrar cada vez mais nisso, micro e macro, vamos evoluindo. Quero falar sobre FIBO, tô prometendo FIBO há um tempo, mas FIBO é denso, velho. FIBO é denso pra caramba. FIBO é denso. FIBO é denso pra caramba. Eu quero mostrar aqui, ó, uma coisa aqui antes da gente finalizar. Aqui, ó, nesse exemplo, muita gente faria operação na retração aqui no fundo rompido. Muita gente buscaria retração nas médias, ou aqui nessa zona de briga, que é uma zona que tem bastante pavio, né, nesse topo, nessa máxima esquerda. Pô, mas tu não sabe aonde vai, por isso que o perigo desse tipo de operação é gigantesco. Tentar buscar depois de romper um suporte, tentar buscar retração na zona rompida ou na média mal, tu não sabe aonde vai. Pode ser que o ativo busque aqui essa micro LTB aqui de cima, rompe e vai embora. Não sei, velho, não sei aonde ele vai. Por isso que tu tem que esperar as coisas acontecerem, o contexto se desenvolver. Eu prefiro, pós o rompimento de uma zona como essa daqui, esperar o gráfico andar, ficar longe dessa zona de briga, para isso não me atrapalhar. Tá? Eu não sei se o ativo vai buscar esse ponto, se ele vai buscar esse, se ele vai romper máximo e vai embora, não sei, velho. Uma busca incessante por liquidez. Então muita gente buscaria retração no candle aqui, ó, de M1, de M15, perigo gigantesco esse tipo de operação. Rompeu, pullback, tem que esperar as coisas se desenvolverem. Tá? Aí sim. Tá? Revolução, meu irmão, não para. Não para. Conteúdo denso, mas estamos aí. Simbora pros Pix. O JR vai enviar Pix ainda. Vai enviar Pix. E poucos, viu? A concorrência tá baixíssima. Vou enviar um Pix só. Concorrência tá baixa, poucos prata da casa quiseram aí ficar 1h40 escutando o JR falar sobre região de briga, sobre busca incessante por liquidez. Poucos, viu? Poucos ficaram. Então a concorrência vai ser bem baixa. Eu vou escolher um dos últimos 3 vídeos aqui do canal pro sorteio de Pix, tá? Um dos últimos 3 vídeos. Então, tu comenta em um dos últimos 3, tu já vai estar participando, eu vou fazer o sorteio agora. E já vou mandar o Pix também agora, tá? Só pra honrar aí os teus estudos, porra, fora da curva, tu tá 1h40 escutando Calva aqui falar um monte de coisa. Tem que ter bala na agulha, meu irmão. Tem que ter bala na agulha. Quero falar um pouquinho sobre o JR Index também, que não é perfeito, porém tá transformando, felizmente, a vida de muitos traders aí, que só quebravam banco. Quem não está tendo sucesso com o JR Index, fala na vertente movimento, ou tenta otimizar, mas muitos estão tendo sucesso. Quero até mostrar o feedback depois de um saque de R$5.000 que um prata da casa fez só sobre pós do JR Index. Tem porrada? Tem. Olha, porra, JR, tô meio bambo com o JR Index, ou tu otimiza ou cola na vertente movimento, né? Nem todos têm sucesso com o JR Index. Mas, porra, muito bacana, quero falar sobre isso. Amanhã vai rolar uma liberação para quem não liberou ainda. Pô, não quero, JR, utilizar. Bom demais, tu que manda. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Então, um dos últimos 3 vídeos. Vai te ajudar aí numa conta, vai ser um valor simbólico, porém aí já te ajuda numa conta, possivelmente. Tá? Ou num investimento que tu quer fazer, tu que manda, velho. Na gelada do finde, tu que manda o que fazer, né, com capital. Últimos 3 vídeos do JR, vou escolher um dos 3, comenta aí, boa sorte.